Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez venho através de um vídeo para fazer uma reflexão a respeito da palavra do Senhor, no qual o Senhor tem falado com nós através da sua palavra, a respeito das coisas vindouras, a respeito das coisas eternas. Hoje o Senhor preparou uma palavra, uma parte especial para falar a respeito do Evangelho, como o Senhor tem preparado de falar em alguns outros vídeos a respeito do Evangelho que foi deixado por Jesus, que foi escrito através dos seus apóstolos. E hoje o Senhor preparou uma passagem no livro de Atos, que também gostaria de compartilhar essa reflexão a respeito dessa passagem bíblica. E a passagem está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, na onde o título da palavra fala assim: Introdução à Ascensão. Capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias, aqueles, pois que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, o filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes preservavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Só até aqui.
Essa palavra que Deus preparou para a data de hoje fala a respeito da ascensão de Cristo ao céu, logo após o Senhor aparecer ressuscitado aos seus discípulos. Fala a respeito ali praticamente das últimas instruções que eram dadas aos seus apóstolos ao ser ressuscitado, antes que fosse ascendido ao céu. Então o Senhor falava que, como já tinha dito antes aos seus discípulos por inúmeras vezes a respeito de um Espírito Santo no qual iria ser introduzido em suas vidas, que ele iria ao Pai, iria subir aos céus, mas que não nos deixariam órfãos na terra, não deixaria os seus discípulos órfãos na terra, porque assim, após ele ser elevado aos céus, iria vir sobre eles um Espírito Consolador enviado por Deus. Então aqui nessa passagem ele fala a respeito de eles estarem reunidos, estarem em comunhão para receber esse Espírito. Então a ordem de Jesus nesse momento era para que os seus discípulos permanecessem ali na cidade de Jerusalém, para que aguardassem a promessa de que ele tinha feito. E aqui no versículo 5, ele falava assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mais uma vez, o Senhor ali, ao falar com os seus discípulos, ele dava exortação a respeito do anseio dos seus discípulos com relação ao que viria a ser depois da sua partida, do que viria a acontecer com relação às promessas que Deus tinha feito, com relação aos mandamentos de Deus. Então o Senhor, mais uma vez ali, os acalmava, os tentava firmá-los na fé de que o Senhor, o Deus, o Pai que está no céu, que Ele iria preparar todas as coisas e que existe um tempo determinado para que se cumpra aquilo que Deus preparou, tanto para esse tempo mencionado aqui nesse período na Bíblia, como para o nosso tempo em que vivemos hoje em dia também. Porque muitas vezes, por conta das aflições, por conta das dificuldades, muitos chegam a se perguntar, se questionam a si mesmo e também questionam a Deus com relação a alguma promessa, com relação a algum feito que o Senhor falou que iria acontecer, ou que aconteceria por esses dias ou para os fins dos dias. Mas o Senhor, por esta palavra, manda falar assim, que não devemos estar ansiosos por conta do amanhã ou por conta do que virá a acontecer, porque a palavra de Deus é o que nos guarda, é o que nos preserva do mal, é o que nos garante. Porque quando nós lemos a Bíblia e vemos as promessas de Deus, quando lemos as profecias de tudo que o Senhor preparou, quando Ele falava a respeito do justo, dos obedientes, o Senhor sempre se relacionava e se direcionava a essas pessoas com benções, com maravilhas e prodígios, de coisas que nós ainda não conhecemos, de coisas que nós ainda não vemos e que não podemos mensurar. Mas o Senhor também fala por muitas vezes através da sua palavra, por profecias, a respeito daqueles também que servem à desobediência, que servem ao pecado, que estes sim serão castigados, que esses sim provarão a ira de Deus. Então o Senhor, mais uma vez, através dessa palavra, Ele nos ajuda, né, a pensar a respeito de que assim devemos confiar em Deus, porque se nós somos obedientes e se nós vivemos e cumprimos a vontade excelente de Deus, o que tem preservado para nós, o que tem reservado para nós são as suas bênçãos. Mas se nós vivemos em desobediência e vivemos a desagradar a Deus, a fazer tudo aquilo que ele não aprova na sua palavra, então o que está reservado para nós são as suas maldições.
Então, nesse sentido, o livre-arbítrio que Deus nos deu, ele opera nesse sentido, porque nós temos a opção de escolher neste momento, neste tempo, hoje, qual é o caminho que nós estamos trilhando, qual é o fruto que nós estamos plantando para colher lá na frente. Então, essa foi a reflexão que o Senhor me deu por essa palavra. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e também pelo entendimento que Ele tem dado. Por tudo, Deus seja louvado.